Gostaria de cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E também convidá-los a se colocarem de pé, para nós darmos início para mais um culto de louvor e adoração do Senhor nosso Deus. Com muita alegria, hoje quem vai trazer a palavra do Senhor aos nossos corações é o presbítero Edson. E eu gostaria de convidar a todos a abrir as suas Bíblias em Provérbios 3, do versículo 1 ao versículo 9, para a nossa oração. Aí o texto tem um título: Conselhos da Sabedoria. Então, em nome de Jesus, eu leio a vocês a palavra do Senhor que nos diz: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Que essas palavras, esses conselhos de sabedoria para todos nós. E essa aqui continua, se eu fosse ler, o capítulo é grande, mas isso nos convida nesta noite a não apenas ouvir, mas praticar os conselhos de sabedoria que o Senhor deixa para nós. Ele nos convida nesta noite a verdadeiramente confiarmos nele, mesmo quando o processo está difícil, mesmo quando a caminhada é difícil. O Senhor, Ele nos convida a não confiarmos em nosso próprio entendimento, mas Ele nos aconselha a confiarmos nele, a honrá-lo, a adorá-lo, a servi-lo. Mas isso necessita o quê? De nós. Necessita de muita fé, em muitas vezes, a maioria das vezes no caminho que a gente está percorrendo, e muita entrega. Fé e entrega, para que a gente consiga a cumprir os ensinamentos do Senhor e desfrutarmos das bênçãos que Ele tem para cada um de nós, porque a palavra dEle, ela é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vocês ouviram a palavra do Senhor, então que só depende de nós, e que nós tenhamos este culto de louvor e adoração para demonstrarmos isso por meio da nossa reverência, da nossa oração, da entrega dos nossos corações, porque só Deus sabe aquilo que cada um de nós passamos todos os dias das nossas vidas, amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele o direcionamento do Espírito Santo, que Ele tenha liberdade em nosso meio, que nessa noite Ele possa curar, sarar, salvar. Pai, abençoe os louvores, Senhor, em nome de Jesus, maravilhoso Deus. Nós te agradecemos e te louvamos na beleza da Tua santidade, Senhor, por
tudo que Tu és em nós, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que ela nos alegra, Senhor, porque ela nos direciona, Senhor, ela nos mostra o caminho a percorrer, Senhor, porque isso faz com que a gente não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, mas que pelos Teus ensinamentos e pelo Teu cuidado, pelo Teu imenso amor, Senhor, a gente continue caminhando, Pai. Obrigada, meu Senhor. Fique sobre cada um de nós aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que vidas e vidas e mais vidas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Tantas que estão aqui quanto que escutarão, estão escutando pelas redes sociais. Pai, que vidas possam ser tocadas e transformadas pelas letras entoadas do louvor, pela mensagem, Senhor, que ela seja poderosa, Senhor, como uma espada penetrante, Senhor, afiada de 2 gumes, que penetra lá no fundo da alma, Senhor. Sim, Senhor, que traz conversão, que traz entendimento, que traz salvação, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, porque cada um de nós aqui temos, Senhor, as nossas lutas. Cada um de nós aqui, Senhor, temos o nosso dia a dia. Nós temos as nossas famílias. Nós temos, Senhor, aquilo, Senhor, que realmente só nós e o Senhor sabemos. Mas aqui, neste lugar, na casa de oração, que nós podemos encontrar o refrigério para as nossas almas, Senhor. Diante da Tua presença, Senhor, estarmos diante de Ti, buscando, Senhor, o tempo todo em oração, em aprender mais do Senhor, porque aqui, Senhor, é o melhor lugar onde nós podemos estar, que é diante da Tua presença. Fica conosco, Senhor, com o mensageiro desta noite, no grupo de louvor, com cada um de nós, que possamos sentir o Teu poder e a Tua graça manifestada, Senhor, aqui neste lugar e sobre cada uma das nossas vidas. Nós repreendemos a astúcia do maligno, Senhor, que nada venha tirar, Senhor, ninguém, Senhor, do foco que é Te adorar, aprender, Te louvar, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, Senhor. Tu tens liberdade, ó Espírito Santo de Deus. Tu tens liberdade em nosso meio. Age em cada um de nós, Senhor, segundo aquilo que lhe apraz, Senhor. Segundo aquilo que lhe apraz e segundo aquilo que Tu tens para cada um de nós, Senhor. Seja conosco, Pai. E obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, com cada um de nós. Dias lá para trás, agora começa-se nova semana, Senhor, e queremos entregá-la diante da Tua presença também, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo respirar, muito obrigada pelo Teu cuidado. Nós Te louvamos e Te adoramos, Senhor, e fica conosco, em nome de Jesus. O fogo no monte, a água ao deserto, respiro de vida.
Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas vocês conhecem, e Ele vive com vocês e estará com vocês. Eu não te deixei órfão. Nós acreditamos que o Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz e Ele subiu aos céus e que Ele está sentado num trono. E a palavra dEle garante para mim e para você que Ele deixou um Consolador, que Ele deixou um intercessor para fazer a ligação, para interceder ao Pai no meu e no seu lugar. E nós podemos declarar que o Espírito Santo de Deus é poderoso para todas as coisas. Amém? Você pode declarar que você deseja que o Espírito Santo de Deus se mova neste lugar, nesta noite. Se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito venha Se você acredita que existe um Santo Espírito neste lugar, se você acredita de verdade, se você o anseia, se você não está aqui nessa noite à toa, mas se você tem um propósito no seu coração de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e de viver para Ele todos os dias, deseje que o Espírito Santo dEle se mova na sua vida todos os dias. Amém? Glória a Deus. Eu falei anteriormente que o Senhor Jesus morreu. E nós declaramos também neste hino que o Senhor Jesus, que o Deus Pai, que a Trindade, que ela é tudo para nós, que ela é a água no deserto, que Ele é aquele que nos sacia, que nos preenche. E Deus é perfeito, porque Ele não só nos criou para sermos servos, mas Ele nos criou para termos um relacionamento de intimidade. E esse Deus perfeito pensou em todos os detalhes. Ele não impôs sobre você a obediência, Ele te deixou livre para que você escolhesse os seus caminhos, para que você tomasse as suas decisões. Mas quando Deus decide nos deixar livre, Ele também já planeja a nossa redenção, muito antes de eu e você termos vida. Paulo nos fala lá em Romanos que Deus demonstrou o seu amor por nós quando ainda éramos pecadores. Deus me amou e te amou quando você ainda nem era uma célula, um microssomo. Ele planejou a sua vida, Ele te criou com um propósito. E independente das nossas falhas que nós abandonamos no passado, porque nós somos uma nova criatura, Ele bolou um plano perfeito para salvar a mim e a você.
E agora nós somos justificados por meio do sangue de Jesus. E somos salvos da ira de Deus. Porque quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Jesus. E é isso que nós iremos declarar neste momento. Nós iremos declarar que o Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as maravilhas do mundo, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle como seres livres que podem escolher obedecê-lo. E quando nós pecamos, porque nós pecamos, Ele entregou o seu Filho para morrer numa cruz por nós. E nós banalizamos isso às vezes. Deus entregou o seu Filho. Nós repetimos isso tantas vezes que nós esquecemos o que é entregar um filho. Eu não sou mãe, mas eu nem consigo imaginar como seria a Daphne pegar a Sara e falar assim: Sara, você vai morrer pelo Bruno, pela Isabela. Eles não merecem, mas você vai morrer por eles. Deus fez isso por amor a mim e por amor a você. E nós iremos declarar que Jesus, esse primogênito entre muitos irmãos, que Ele nos amou de uma forma tão constrangedora, que nós não temos nenhuma outra, nem nada mais a oferecer, senão uma adoração sincera e verdadeira em formato de gratidão. Adore conosco neste momento. Salvar, pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, Autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano
Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que lugar o dinheiro tem ocupado em nossa vida? De todas as pessoas que vieram a Cristo, esse homem da passagem de Marcos saiu muito pior do que quando chegou. Ele teve uma ótima oportunidade, a despeito de ter vindo a pessoa certa, abordou Jesus, recebeu ali uma orientação, porém, ao ser confrontado pela palavra do Senhor, ele se retirou triste. E por que ele fez isso? Porque o Deus do seu coração era as suas posses, eram as suas propriedades. E a despeito de Jesus, ele desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. Quem tem ocupado o centro do nosso coração? Se é Jesus que está entronizado no centro do seu coração, você não tem dificuldade de ser fiel à obra dele. Você não tem dificuldade de exercitar a fé e trazer à casa do Senhor aquilo que pertence a Ele, aquilo que é dele. E a oferta é o momento de adoração a Deus. Amém? E eu quero te convidar nesse momento, levantar as suas mãos aos céus comigo, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito passar pelas suas mãos. E após a oração, se você sentir o desejo no teu coração de abençoar a obra do Senhor, você vai fazer isso com muita alegria, com muita dedicação. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, é no Teu nome que nós estamos reunidos aqui diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, adorando e exaltando ao Teu santo nome. Pai, nós Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, meu Deus, pela vida, obrigado pela saúde, obrigado, meu Deus, pela provisão. O Senhor tem abrido portas, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos feito prosperar. Nós temos visto as mãos do Senhor estendidas na nossa direção. E nós Te agradecemos, meu Deus, porque nós sabemos que todas as bênçãos que temos alcançado são provenientes do Senhor. O Senhor é o autor da bênção. É o Senhor que tem abençoado o Teu povo. É o Senhor que tem nos feito prosperar. E nós Te agradecemos e tributamos a Ti, meu Deus, o louvor, a honra que a Ti é devida. Pai, eu oro em favor de cada um dos meus irmãos e irmãs que tem contribuído com esta obra, Senhor.
Eu peço que o Senhor continue os fazendo prosperar. Eu peço que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas, abençoando, Senhor, o fruto do trabalho dos teus servos. Aonde eles colocarem as mãos, aonde eles colocarem os pés, meu Deus, em amor à tua palavra, em fidelidade às tuas promessas, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a vida e o trabalho dos teus filhos. Pai querido, nós oramos e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada dizimista, a cada ofertante da tua obra, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, você que sentiu no coração fazer uma oferta, faça isso com alegria. Amém. Em toda a história não se ouviu falar de um Deus mais forte e poderoso, nome que avala terra, céus e mar. Jesus, teu nome é sobre todos, pelos teus feitos extraordinários eu te exaltarei. Grande tu és. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder pra sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder pra sempre. Habite em nós o teu poder, Deus de sinais e maravilhas, obras maiores em teu nome eu farei, pra revelar teu filho amado Jesus e anunciar a salvação e o teu grande amor por onde eu for. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder pra sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder pra sempre. Aleluia. Será que você pode se colocar de pé para declarar que no momento em que o Senhor Jesus verteu o sangue dele naquela cruz, ele te limpou de todos os pecados e te deu uma nova vida em abundância, amém? Refez minha história, apagou meu passado. Tu és Deus extraordinário. Refez minha história, apagou meu passado. Jesus, te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas.
Deus. Você crê nisso? Você pode declarar ao Senhor Jesus um glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Muito obrigada, meu Pai, por não ter desistido de nós quando nós estávamos desgarrados, mas por ter ido buscar aquela ovelha perdida por um preço tão alto. Nós iremos mais um pouco exaltar o nome do Senhor Jesus nessa noite com esse último hino. E este hino, ele cita, durante a letra dele, que Jesus Cristo é a razão pela qual hoje eu e você acordamos com fôlego de vida nos nossos pulmões. Ele é a razão pela qual nós podemos estar aqui cultuando e adorando o nome dele, porque há muito tempo atrás ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar e ele nos concedeu vida. E por conta desse sacrifício que Jesus fez por mim, que Jesus fez por você, Wagner, que Jesus fez por você, Isabela, que Jesus fez por você, João, que Jesus fez por você, Diego, por conta desse sacrifício. João lá em Apocalipse, ele fala, que ele narra que ele olhou para a visão no céu e que ele ouviu a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e esses anjos rodeavam o trono e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois João fala que ele ouviu todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra, no mar. Eu, você, o pastor Luiz, o Fagner, a Paulinha, todos nós estaremos lá cantando que aquele que está sentado no trono, a ele seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E é isso que nós iremos fazer neste momento. Nós iremos, em forma de louvor, agradecer ao Senhor Jesus por ter pago esse preço tão alto por mim e por você, porque sinceramente eu não merecia. Eu não mereço, nós não merecíamos. Só hoje eu acho que eu entristeci o coração do Senhor umas centenas de vezes. Mas mesmo assim Ele me permitiu acordar com vida. Ele me permitiu desfrutar de momentos legais na presença dos meus irmãos. Ele me permitiu estar aqui nessa noite. E o que eu poderia fazer em troca se não adorar Ele com todo o meu coração? Mesmo que as minhas pernas estejam doendo e eu queira sentar, mesmo que eu esteja pensando nos problemas do trabalho durante a semana, neste momento, eu quero que você feche os seus olhos e se concentre em nome de Jesus unicamente em adorar aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, hoje e sempre, assim como João narra lá em Apocalipse. Sintonize o seu coração no Senhor Jesus e entregue a Ele a adoração. Uma adoração sincera e verdadeira diante da presença dEle neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus.
faça morada em nosso coração, Senhor Jesus, para que o Senhor permaneça conosco, Senhor Jesus, durante essa semana. Se você não pediu para que o Senhor Jesus faça morada no seu coração ainda, declare isso em alta voz, não apenas lendo as letras da música, mas declarando que você quer que o Senhor Jesus faça morada na sua vida todos os dias, para que amanhã de manhã, na hora que você acordar, o seu primeiro pensamento seja o Senhor Jesus, para que no seu trabalho o seu pensamento seja testemunhar o Senhor Jesus, para que na sua casa, sua família sejam guiadas, sejam cuidadas pelo Espírito Santo de Deus. Convide o Senhor Jesus para fazer morada no seu coração. Glórias a ti, Senhor Jesus. Uma boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, nossos amigos e nossos irmãos que nos estão acompanhando pelo YouTube. Já deixa aí a sua curtida, compartilhe esta mensagem com um amigo, com um irmão, para que a palavra do Senhor seja proclamada e chegue ao conhecimento daqueles que necessitam, amém? Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 14 para a nossa reflexão dessa noite. Tema da mensagem: orgulho quebrado. Já tem um tempo que essa mensagem vem à minha mente, mas eu não sentia da parte do Senhor que era o momento de fazê-la, e chegou a hora. Não é uma mensagem muito fácil de tratar, quando a gente, de uma certa forma, a gente enfrenta aquilo que é algo que é muito sutil, é muito suave, mas no fundo ele é muito grave,
e muito prejudicial à nossa vida espiritual. Orgulho quebrado. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 e 14. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Versículo 14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. A sua pele tornou-se como de uma criança. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em 2 Reis, capítulo 5, e ore por mim nesse momento, para que a palavra do Senhor, ela seja aqui ministrada, não segundo aquilo que eu compreendo, daquilo que é a minha capacidade, a minha intelectualidade, mas que o Espírito Santo me use poderosamente para falar com a sua igreja, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu me coloco à sua disposição, Pai, como instrumento vivo aqui, meu Deus, para falar da tua palavra, para pregar, Senhor, de um tema, de um assunto muito relevante e importante, meu Deus, para a tua igreja, o orgulho, Pai. Pai, nos ensina nessa noite como nos quebrar, Pai, como tirar o nosso eu, como quebrar o nosso orgulho, Pai, para que a gente possa compreender a sua plena e perfeita vontade em nossas vidas, Pai. Eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, fique conosco, amém. A amada igreja pode se assentar. Orgulho. Nesta reflexão, nós vamos ver que o maior problema de Naamã não era a lepra em si, a doença que ele possuía, mas era o orgulho que o impedia de ser curado. E eu indago, você é uma pessoa orgulhosa? Em algum sentido, em algum grau, se você está falando aí que não, você já está faltando com a verdade. Porque, pela nossa natureza pecaminosa, na raiz de todo pecado, como nós vamos ver aqui, está a recusa de se submeter à vontade de Deus, e o orgulho, ela é uma expressão mais clara disso. Todo pecado envolve, de alguma forma, em algum nível, a tentativa de viver sem Deus e colocar, firmar aquilo que nós entendemos, aquilo que nós compreendemos como certo, como errado. O que é orgulho? No sentido, é saudável de alguma forma você sentir orgulho de você mesmo, você ter um sentimento de reconhecer que de alguma forma você tem alguns pontos positivos, algumas qualidades. Cada um de nós temos algo, tem algum motivo para nos darmos algum tipo de orgulho. Um se sente orgulhoso porque tem um cabelo bonito, que não é o meu caso. Outros têm os olhos bonitos. Eu lembro quando eu era pequeno, já bem pequenininho, as meninas da igreja, você tem os cílios tão bonitos, e aquilo me enchia, sabe? Você vê que o orgulho, a vaidade está na essência da natureza do homem. Já perceberam que nós avaliamos uma foto, quando tiramos uma foto em grupo? Se nós tirarmos uma foto aqui, nós estamos aqui hoje, a igreja está cheia, está linda, está bonita. Se nós tirarmos uma foto aqui com todos aqui na frente, eu tenho certeza que a primeira pessoa que você vai olhar nessa foto é você. E você vai avaliar se essa foto ficou boa ou ruim, com base naquilo que você está vendo de você. Estou falando a verdade ou estou mentindo? Isso é a mais pura verdade. Outros de nós têm talentos e dons incríveis. Uns ganham dinheiro facilmente, outros tocam instrumentos com maestria, outros manejam bem a oratória, outros têm uma ótima profissão e por aí vai. Pratica algum esporte com uma certa qualidade. Cada um de nós pode se orgulhar de algo que tem em si. E aqui nós não podemos
não devemos confundir o alegrar-se ou aquilo que a Bíblia fala em gloriar-se ou ter satisfação própria com o orgulho em si da sua natureza. O certo é que o orgulho é tudo aquilo que revela em nós o elevar-se, o inchar, tornar-se grande ou maior daquilo que nós realmente somos. A ideia central do orgulho, na sua origem etimológica, é muito concreta. Algo que se eleva além do seu tamanho normal. Algo que se eleva além do seu tamanho natural. Ou seja, não é apenas ter um valor que cada um de nós temos. Identidade, temos o nosso valor, temos os nossos dons, as nossas qualidades. O problema é inflar-se, é encher-se, é se vangloriar além da medida exata daquilo que Deus nos colocou. O orgulhoso acredita que sua inteligência, seus dons, seus bens, a sua experiência são suficientes para guiar a sua vida. E nós passamos a tomar todas as nossas decisões do dia a dia, por mais simples que seja, com base no nosso orgulho, no nosso eu, na nossa justiça, naquilo que eu entendo certo, na forma como eu entendo que deve ser resolvidas as coisas. O orgulho tem o poder de nos cegar. E vou falar para vocês, preparando essa mensagem há muito tempo, eu ficava lutando contra mim mesmo. Eu não sou orgulhoso. De onde que está meu orgulho? De onde que está? O orgulho, ele nos cega. Ele nos cega e ele nos dirige com muita facilidade. Ele é o ego em si, levando a caminhos que parecem certos, mas são muito perigosos. E já perceberam, repito aqui, que a pessoa que é orgulhosa, ela não tem consciência das muitas atitudes suas que são apoiadas no orgulho. E a gente enxerga o do próximo, mas não enxerga o orgulho que está em nós. Se você observar, o orgulho, na Bíblia, ele conversa com outros termos, como soberba, como altivez. Todos apontam para o mesmo movimento. O orgulho aponta para o mesmo movimento, subir além do lugar devido. E eu indago para vocês aqui, e quem quis subir além do lugar devido? Primeiramente na história. Lúcifer, a estrela da manhã, Ezequiel 28:17. Explica o motivo. Olha só o que esse versículo fala. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lúcifer, a estrela da manhã. E muitos estudiosos dizem que aqui, onde Lúcifer se apoiou para querer tomar uma posição além da que era devida, nasceu o orgulho no universo e, por consequência, o pecado. Isaías 14, versículo 13, olha só que interessante. O que diz em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nesses dois versículos, revelam a prepotência de Lúcifer, amparado no seu orgulho, em 5 eus. Tem 5 eu aqui. Eu subirei, eu estarei acima das estrelas, eu exaltarei, eu subirei e serei. Aqui fica claro que o orgulho tira o foco em Deus e passamos a concentrar no nosso próprio eu. O orgulho, ele começa com uma emoção, se estabelece como uma atitude e se revela em comportamentos da nossa vida diária. O orgulho é quando o eu cresce e o Deus diminui. Orgulho quebrado. E a história de Naamã
revela bem como podemos quebrar o nosso orgulho e vivermos as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Versículo 1 aí do capítulo 5 de 2 Reis, acompanhe comigo. Novamente, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém, sofria de lepra. Versículo 2, tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. A história de Naamã, que ocorreu aproximadamente entre o ano 860 a 840 a.C., mostra de um lado, como nós vemos aqui, Naamã como um homem poderoso, respeitado, temido, influente. E veja que, mesmo não tendo Deus em sua vida, por meio dele, Deus tinha dado vitória à Síria. Deus tinha dado vitória à Síria por meio de Naamã, este comandante influente. Acostumado a vencer batalhas, ele era um herói de guerra, como descreve o versículo 1. Acostumado a dar ordens, homem de muito valor e de muito reconhecimento. Acostumado a ser obedecido. Era um comandante do exército. Essa força é revelada, esse poder, no capítulo 2, de que a Síria, ela era uma das potências da época. No versículo 2, em que afirma que tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Israel era pressionado na época pelo temido exército da Síria. No entanto, o texto, após indicar várias qualidades de Naamã aqui, como conquistas advindas de Deus, nos mostra que ele tinha uma terrível doença, que era a lepra. E a Bíblia faz questão de ressaltar que, apesar da sua posição, ele sofria. O versículo aí fala que ele sofria. Sua posição, seu prestígio, seu conhecimento, seus dons, seus talentos, sua riqueza, seu poder absoluto, sendo o número 1 de uma das maiores potências da época, nada fez que ficasse livre da lepra, daquela terrível doença. Veja que de tão terrível essa doença era, e tão importante essa história de Naamã, que Jesus fez questão, em Lucas 4, 27, de lembrar de Naamã, como descreve lá Lucas 4, 27. Jesus disse: e havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Olha só que interessante. A doença era temida, visível e sem solução humana. Tanto é que Jesus revela que somente um foi purificado, de muitos que eram leprosos à época. Naamã, ele não tinha, então, somente um problema difícil a ser resolvido, Fagner. Ele tinha um problema impossível de se resolver. E que no tempo levaria à situação de impossível convivência social. Olha aí no versículo 3. Uma menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Olha que interessante. De um lado, um comandante, um herói de guerra, um homem poderoso, riquíssimo, e de outro lado, uma menina sem nome, uma menina sem status, sem voz, que foi retirada do seu lar, feita escrava, humilhada, mas que não se esqueceu do seu Deus, demonstrando coragem, ousadia, compaixão por quem cometeu injustiça contra ela, porque ela foi feita escrava. A Bíblia não revela o nome dessa menina, não revela sua identidade, sua genealogia, não revela sua posição social, mas Deus usa quem o mundo não vê para os seus propósitos. Ela não tinha nome na história, mas tinha voz nos propósitos de Deus e uma convicção plena no Deus da sua salvação.
Essa história, ela revela que quem parece mais forte por fora é quem mais precisa ser quebrado por dentro. E a pergunta agora não é sobre Naamã, é sobre nós, é sobre eu, sobre você. Até que ponto o nosso orgulho em alguma esfera tem impedido o agir pleno de Deus? Até que ponto o nosso orgulho, em algum nível, está impedindo o agir pleno de Deus? Você e eu precisamos reconhecer e não adianta fugir. Existe orgulho em nós que nos levam a decisões equivocadas. O seu eu, o meu eu, a minha vontade, a minha justiça. Som. Até quando nós vamos colocar o eu em primeiro lugar acima daquilo que Deus quer que nós façamos? Aqui Naamã começa a quebrar o seu orgulho, crendo que era possível sim ser curado por Deus, pelo Deus da serva israelita, mas ele quis dominar o processo da cura. Veja no versículo 5. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar até você, rei de Israel, você saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Aqui o texto demonstra o poder de uma nação dominante sobre uma nação fragilizada, com uma ordem expressa ao rei de Israel, para que você o cure de sua lepra, indicando urgência na cura, tão logo esta carta chegar a você. Veja que Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Aqui, amada igreja, meus amigos, meus irmãos, Naamã levou aproximadamente, em valores de hoje, 60 milhões de reais. E ainda assim estava completamente impotente. Tem coisa que o dinheiro, dons, talentos, conhecimento pode até resolver em determinado ponto, determinado nível. Mas tem situações que somente a humildade pode trazer a resposta que você precisa. Tem muito orgulho aí no coração de Naamã que precisa ser quebrado. E Naamã, ele queria a cura, mas não queria se submeter ao processo, como nós vamos ver. Versículo 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Olha só a gravidade dessa doença, como demonstra que ela não tinha cura. O rei de Israel chega a falar assim: sou eu Deus para tirar a vida dele e dar uma nova vida? A doença era tão grave, incurável, impossível de ser curada, que o rei de Israel entra em total desespero. De um lado, nós vemos a fé de uma menina escrava desconhecida, que tinha plena convicção daquilo que Deus poderia fazer, e de outro lado, um grande rei de Israel, que caiu em desespero, porque a situação aos olhos humanos era impossível, era muito difícil, a doença era incurável. Versículo 8. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Um líder fraco, mas havia
o profeta Eliseu, sucessor de Elias, cujo ministério durou mais de 50 anos, como nós conhecemos, aquele que poderia pedir qualquer coisa quando a sucessão, mas humildemente pediu: eu quero porção dobrada do Espírito, revelando aqui sua plena dependência em Deus. Pediu para realizar mais para o Senhor, não em benefício próprio. Um homem íntegro, que não deixou o orgulho tomar conta do seu ser, mas foi íntegro, não se enriqueceu, como nós vamos ver, apesar das possibilidades, e fez muitos milagres para aqueles que sofriam na época. Versículo 9. Naamã, então, nessa comitiva, nessa viagem, chega, foi então com seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Seguindo então o conselho daquela menina escrava sem identidade. Eliseu nem saiu, mandou o mensageiro mandar o recado para Naamã: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou, olha o versículo 11, Naamã ficou indignado e se foi, voltou, saiu irritado. Eu pensava que certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. O homem se achava carregado de orgulho, queria ensinar a Eliseu como fazer o processo do milagre e da cura. E fala: por acaso os rios de Damasco são melhores, não são melhores que os rios de Israel? Será que eu não poderia me lavar lá e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Naamã estava acostumado a ser tratado como autoridade. Era um herói de guerra, muito poderoso, e esperava ser recebido com um tratamento real naquele momento. Aqui se revela o orgulho da sua posição, o orgulho da sua autoimagem e o orgulho da expectativa de tratamento. E quando nós vamos aqui agora trazer para nós, será que em determinado nível, em determinados momentos das nossas ações, nós também não temos orgulho da nossa posição, da nossa imagem, o orgulho da expectativa de tratamento? Além disso, nós vemos aqui o orgulho de querer ter domínio o tempo todo sobre a situação. Sabe a pessoa que não pede ajuda? Que não pede socorro? Quer dominar todos os momentos, todas as decisões. Não tem a humildade de se socorrer ou de ouvir os conselhos dos seus pais, dos seus líderes, do seu pastor, do seu marido ou da sua esposa. Ele queria ter o domínio o tempo todo da situação. E explicou aqui, como nós vimos no versículo, até a forma como ele deveria ser curado. Vemos aqui também o orgulho da lógica humana. Não são melhores os rios de Damasco? Quando o orgulho, amada igreja, domina, você não aceita o jeito de Deus, a forma como Deus quer. Você quer que Deus aceite o seu jeito. Você faz do seu jeito, entra numa situação complicada e quer que Deus resolva. Quando na verdade você, pelo seu orgulho, você não se submete à vontade do Pai. Já percebeu como nós somos bons de soluções e respostas para mimar os nossos corações? Nós somos especialistas em dar respostas para justificar os nossos erros. Nós vimos aqui também o orgulho da resistência à simplicidade. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e você ficará limpo, você será curado. Ordem simples, ordem direta, sem espetáculos, sem show. E é assim
a maioria da solução dos nossos problemas, daquilo que tem tirado a nossa paz. A gente cria uma barreira para proteger o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso eu, e muitas vezes a gente sofre por dias, meses, anos, sendo que a solução muitas vezes é muito simples. A ordem era simples, era direto, sem espetáculo, sem show, sem tratamento especial. Seria necessário quebrar o orgulho, se humilhar e entrar no Rio Jordão, que era um rio de fato pequeno, incomparável com os rios da Síria. Um rio sujo, barrento. Só que pela posição deste comandante, era inaceitável ele entrar, era humilhante. Ele teria que se humilhar e obedecer às instruções de Eliseu para ser curado. Quantas são as orientações e conselhos que recebemos? E a diaconisa Daphne leu aqui em Provérbios 3. E essa passagem que ela leu, ela pediu hoje de manhã, me dá o texto da leitura para a abertura do culto. Eu falei, você fica livre, você escolhe o versículo que você quiser. E aí eu fui voltar a falar com ela agora às 18 horas, depois que eu terminei a lição, a mensagem, eu fui perguntar para ela, qual que é o texto que você escolheu? Você quer ajuda que eu posso te indicar, né? Provérbios 3, versículos 5 e 6. Ela falou, não, mas esse é o versículo que Deus tocou em meu coração para falar. Quantas são as orientações e conselhos que recebemos de nossos líderes, pais, pastores, que deixamos de seguir por orgulho de não se submeter àquilo que parece ilógico. Sabe a luta do espírito contra a carne? Às vezes a solução é muito simples, Moisés Júnior. Às vezes a solução é muito direta e objetiva. Mas a carne luta contra o espírito e aquilo parece uma coisa terrível, que impede você de tomar decisões simples. Ouvir conselhos. Não se estribar, não se apoiar no seu próprio conhecimento, na sua própria intelectualidade, na sua própria capacidade de resolver as coisas. E nós sofremos. E eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui, quando eu perguntei, falou, eu não tenho orgulho nenhum, não sou uma pessoa orgulhosa, sou uma pessoa extremamente humilde. A obediência a Deus começa com a humildade. Necessário é quebrar o nosso orgulho. Não precisamos entender e modo que Deus trabalha, e indagar a Deus na forma a forma como que Ele quer nos tratar. Mas nós devemos obedecer em humildade, quebrando o nosso eu, nosso orgulho, para viver a plenitude de bênçãos que Deus quer em nossas vidas. Sempre repito e vou repetir novamente aqui, Jeremias 29, 11. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Como nós somos teimosos, amada igreja. Como nós somos teimosos em não nos submetermos à vontade de Deus, que é perfeita, que é plena. Planos de fazer prosperar e de não causar dano. Planos de dar vocês esperança e um futuro. Nós temos que confiar no Deus que está conosco e quer o melhor para nós. Olha lá no versículo 13, caminhando já para o final da nossa reflexão. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, Naamã, olha aqui, se o profeta tivesse dito uma coisa mais difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Essa história, ela nos mostra de uma forma muito clara que muitas vezes nós estamos muito próximos de receber um milagre, muito próximos de receber um livramento, uma bênção que buscamos há anos, livramentos,
e por orgulho próprio, em algum nível, não aceitamos, muitas vezes, um processo simples de colocar a nossa vida totalmente na direção de Deus. E passamos a agir por nós mesmos, por decisões próprias, pautadas no nosso orgulho que não reconhecemos. Peço à amada igreja que fique em pé. Convido o grupo de louvor a vir aqui. Veja que Deus, Ele testa a nossa fé por meio da obediência. Deus testa a nossa fé por meio da obediência. Naamã ficou irado porque a cura da sua enfermidade parecia simples demais. E sejamos sinceros. Algumas das situações difíceis que nós passamos pela vida, a solução era muito simples. Há um tempo atrás aqui, eu sempre falo, num momento muito difícil da minha vida aqui, recebendo oração, chorando, sem solução. Deus falou comigo, somente levante a sua cabeça e faça o que tem que ser feito. Eu já sabia a resposta. Eu já sabia o que tinha que ser feito, mas eu lutava contra mim mesmo, colocando uma barreira, um impedimento para uma resposta que estava ali, a um passo de mim. O orgulho que me cegava. Ele já tinha feito o que era mais difícil, sair lá da sua terra, da sua posição, ir para outra nação, outro Deus, outro povo, viagem longa, separar uma riqueza, mais de 60 milhões de reais em dinheiro de hoje, para ir até um outro povo, para receber uma cura. E quase perdeu a cura, por não querer se submeter plenamente ao processo que Deus havia preparado. Era necessário quebrar todo o orgulho, descer em um rio menor, um rio sujo, em águas menos atraentes. E muitas vezes o que Deus pede para nós é ilógico mesmo, aparentemente injusto por tudo aquilo que você acha que você é, porque é preciso quebrar o seu orgulho. Pois não existe milagre em todos os lugares, amada igreja. E nós temos que ouvir a voz de Deus e fazer o que tem que ser feito com coragem, quebrando a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego. Versículo 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Eu fico a imaginar aquele homem todo ferido, com a pele cheirando mal, tendo que se humilhar ao ponto de sair da sua posição de autoridade, de herói de guerra, e entrar naquele rio, e ali ele, lutando mesmo, contra a carne, contra a natureza dele, ele mergulha uma vez, ele olha para a sua pele e nada. Ele mergulha pela segunda vez. Ele se levanta na expectativa de que sua pele já ia aparecer limpa e nada. E ele mergulha a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. Quanto Deus tem pedido para você e você já está querendo desistir? Ele mergulha a sexta vez e não vê a solução. Mas ele quebra o eu. Ele quebra o seu ego. Ele quebra a sua posição. Ele desce de um nível alto que ele estava. E se humilha. Se quebra diante de Deus. E mergulha pela 7ª vez. Ele levanta daquela água totalmente curado. Um processo simples. Bastava quebrar o seu orgulho
O milagre, amada igreja, não estava na água. Estava na decisão de se humilhar e descer mais um pouco. Enquanto Naamã ele se apoiava no seu eu, no seu orgulho, ele continuava doente. E vai ser assim com você também. Enquanto você se apoiar na sua capacidade, na sua intelectualidade, na sua riqueza, nos seus dons, no seu talento, você vai continuar sofrendo. Vai continuar sofrendo. A cura começou quando ele decidiu, então, se humilhar, descer e obedecer. Então, versículo 15, finalizando, descreve Naamã e toda a sua comitiva, voltando à casa de Eliseu, e ao chegar diante dele, Naamã disse: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Ele estava com 60 milhões em ouro e prata. Se ele pedisse o dobro daquela oferta, Naamã daria. E olha que nós estamos falando aqui, quando nós vamos para o capítulo 4 de 2 Reis, nós vemos situação de fome e miséria, versículo 38 do capítulo 4. Eliseu voltou para Israel e havia fome naquela terra. Eliseu não tinha riquezas. E o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Convido o grupo de louvor aqui para cantarmos e louvarmos ao Senhor. E Naamã disse: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Aquele que era cheio de orgulho permitiu ser quebrado. Aquele que queria comprar a cura com seu dinheiro, agora reconhecia que só havia um Deus. E a pergunta é simples nessa noite: você vai continuar com o seu orgulho, na sua altivez, em pé, na sua posição, ou você vai descer hoje mais um pouco? A pergunta é para mim e para você: será que você hoje tem a vontade de quebrar o seu orgulho, fazer de fato o que é doloroso? Mas é um processo simples. E se humilhar? Vamos louvar ao Senhor. Amada igreja, o orgulho, ele é condenado por Deus. Abominável ao Senhor todo arrogante de coração. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, ou seja, o orgulho e a arrogância. Deus aborrece. Será que você abre mão de tudo que você é? Cuidado ao cantar isso, ao declarar isso ao Senhor. Abra mão de tudo que você é, para viver e adorar a Deus, viver o que Deus quer de você. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã.
descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na Oh, Deus. eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão Abra mão do seu orgulho, de tudo que sou, de tudo que você é, de tudo que você acha que você é. E adore esse Deus. Louve-o. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Glória a Deus. Jesus, o Cristo, Ele é o modelo perfeito da humildade. Filipenses 2, versículo 5 e seguir, diz que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser o igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Igreja, o orgulho, ele exalta o eu, e de outro lado, Cristo esvaziou-se. O orgulho nos coloca contra Deus, mas a humildade nos posiciona debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. E o desafio desta noite está na leitura inicial, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Guarde isso no seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Aquilo que você entende, aquilo que você sabe, não serve de nada, porque você deve sair do apoio do eu e reconhecer Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, para que ao final nós possamos declarar como o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3, versículo 4 e 5, tal é a confiança que temos diante de Deus, Jane, por meio de Cristo. Olha só isso aqui, tal é a confiança que temos diante de Deus, não é a confiança em si próprio, no seu eu, no seu conhecimento,
mas por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Enquanto o grupo louva ao Senhor, se você por algum motivo veio à casa de Deus para receber a oração, não sei se é um processo de cura, um livramento, uma solução que há muito tempo você vem buscando e você não vê saída. E pode ser que a saída está a um passo, 7 mergulhos, quebrando o seu orgulho, para que você possa receber do Senhor. Venha até a frente, convido os pastores e os presbíteros. Se alguém deseja receber a oração por algum motivo, venha até a frente, em nome do Senhor Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol brilhar, tudo pode passar. Teu amor
preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. E o meu
Eu não tenho dúvida que hoje teve cura aqui essa noite. Deus falou com a sua igreja. E teve cura aqui essa noite. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e de outras pessoas. E por fim, confie no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Quebre o seu orgulho, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele estará contigo. Amém? Feche seus olhos, vamos nos despedir. Pai, muito obrigado pela oportunidade de termos aqui, Pai, trazido a reflexão, Pai, daquilo que era a sua vontade nessa noite para a tua igreja, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que muitos estão saindo daqui com o orgulho quebrado, Pai. Muitos que nem mesmo sabiam, Pai, que mimavam ou tinham ali em seu coração orgulhos guardados, Pai. Eu tenho certeza que cura chegou, Pai, para muitos, Pai, que se derramaram, Pai, aqui aos teus pés. Nos dê, Pai, uma semana, nos guarde, nos livre de todo mal. E me despeço da tua igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém.